e hoje eu vou falar sobre um comentário que eu recebi de um espero inscrito. Uma coisa que eu já quero deixar claro nesse vídeo é que você tem que entender qual é a diferença entre ser realista e ser pessimista. Nesse vídeo eu vou ser realista, vou trazer fatos, dados e informações que são relevantes e que fazem eu pensar assim. Isso não me massacra, não faz de mim uma pessoa ruim e não faz de mim uma pessoa amarga. Eu não gosto de algumas coisas que eu vou falar nesse vídeo, mas eu aceito, porque eu estou num mundo onde a maioria também aceita isso e às vezes compactua com algumas coisas que eu vou falar aqui e não há nada que eu possa fazer. Eu não sou Deus que vai mudar o mundo, assim como você também não é, assim como o presidente que você escolheu também não é, os caras que estão lá na ONU também não são. Então a gente tem que pensar em tudo isso aí. E aí eu vou entrar nesses assuntos aqui, mas não é para gerar polêmica, é mais para você abrir um leque de opções de linhas de pensamento, beleza? Eu vou falar aqui, o GCS, obrigado aí pelo seu comentário, ele me escreveu: Wesley, suposição, se um concurso bom no Brasil te chamasse para ganhar 10 mil com correção por mês até a sua aposentadoria, você voltaria para o Brasil levando em conta que a aposentadoria é boa, o local de trabalho também é bom? Bom, essa é uma pergunta complexa, o que eu falei na minha resposta. Eu até já tinha respondido ele, mas até peço desculpa, muita gente acha que eu não respondo, mas cara, às vezes eu respondo pelo celular e acontece alguma coisa na hora, porque eu trabalho e na hora do meu almoço também acontece um monte de coisa. E aí alguém pode ter me chamado a atenção, esqueci lá e perdeu a resposta, cara. Então, como eu me conheço bem, por que, gente, que eu falo isso de me conhecer? Já falei em vários vídeos, isso é super importante. Você tem que saber coisas que você suporta, coisas que você não suporta, tanto em relacionamentos de pessoas, questões de trabalho e tudo mais. Se conhecer dentro das suas experiências de outras pessoas e formar ali o que eu sou capaz de fazer, onde eu sou capaz de chegar ou não, né? Aí uma coisa que eu já vou dar resposta geral aqui no começo e depois eu vou explicar ela durante o vídeo é a seguinte: o que eu escrevi para ele? E uma coisa eu sei me incomoda muito no Brasil, apesar do Brasil ser lindo, ter muitas pessoas boas e tudo mais, e a gente vai falar mais sobre isso no decorrer desse vídeo. Uma coisa que me incomoda muito: a injustiça, a desigualdade, o jeitinho brasileiro, gente tentando tirar vantagem, a burocracia, essas coisas aí me incomodam bastante, né? A questão dos impostos serem injustos, serem muito altos e não serem aplicados corretamente ou sequer 50%. Eu não acredito que no Brasil 50% dos impostos sejam aplicados de forma correta. E isso não é de hoje. Isso já vem da máquina pública de anos, né? E a gente vê aí que no Brasil a gente vive uma ficção da eleição, né? Todo mundo fica brigando aí, elegendo o presidente X, Y, quando na verdade quem manda é o Congresso. E aí todo mundo fala: vou eleger o deputado, o senador. O que a gente pode é não eleger, porque o que acontece? 27 deputados federais levam com eles os outros 500 e tantos. Ou seja, o Brasil só elegeu diretamente mais ou menos 27 deputados federais. A maioria foi lá puxado, é um bando de incompetente, gente oportunista. Tem muita gente que vota em oportunista, até porque a gente não sabe que o oportunista é oportunista, né? Na hora do perigo, qualquer buraco é abrigo, você cai ali no discurso, aparece algo diferente, você vai. Mas a maioria das pessoas ainda continuam nos mesmos iguais, visto aí o histórico do Congresso Nacional Brasileiro, que é sempre os mesmos filhos, dos tios, dos parentes, né? Até no próprio STF, a indicação de presidente, não importa qual ele seja, o de agora ou os de antes, eu acho que não deveria ser, mas isso é um assunto para outro vídeo. Mas esses fatores são o que me incomoda bastante no Brasil. E isso ia me afetar em algum momento. Porque você vai lidar com comércio, você vai lidar com banco, a burocracia é muito grande em tudo. Quando eu falei de burocracia, não é só a burocracia relacionada à questão política, é a burocracia geral, né? A burocracia que chupa dinheiro, né? Por exemplo, a burocracia me pega aqui porque eu não voto, né, no Brasil. Aí às vezes eu deixo de votar. Se eu for pro Brasil, eu tenho que pagar ali 2 contos. A burocracia em cima desses 2 contos custa muito mais, porque essa DARF não vai cobrir os custos do funcionário que está fazendo ali a aplicação dela, ou seja, é dinheiro jogado fora o tempo todo no Brasil e esse é o mínimo, não tem muitos outros setores aí. Fora a parte de socialismo no Brasil. O Brasil é um dos países que tem um socialismo muito alto, a América Latina agora está cada vez definhando mais, entrando no mundo do socialismo. Não tô aqui para discutir questão política, qual o seu lado, qual o seu não é. Eu já fui bem esquerdista, andava com camiseta do Che Guevara e tudo mais, então eu sei do que eu tô falando, eu fiz comunicação, publicidade e propaganda. Quem estudou na área de comunicação no Brasil sabe o quanto isso é. Eu frequentava a USP, as festas da USP, acho que até comentei em algum vídeo aí, eu fui numa festa que chamava Osama Bin Fest, ou seja, a festa estava exaltando
o ataque que o Osama fez e que matou 3.000 pessoas. Aquele momento foi a parte chave onde eu falei, mano, tem algo errado aqui. Eu tô num rolê, na USP, cheio de gente supostamente inteligente que tá exaltando um cara que bateu aviões em um prédio só porque o prédio era dos Estados Unidos. Essas pessoas não estavam ligando se quem morreu lá era pessoa inocente, era de esquerda, era de direita, era preto, era branco. Ninguém ligou. Eles estavam festejando, gente. Isso aí foi uma festa que durou a noite inteira. Ali foi o ponto-chave que eu falei, mano, tô no lugar errado, eu não sou isso, e comecei a sair desse esquema. O mundo inteiro hoje é muito socialista. A gente vai ver, eu vou colocar aqui para vocês a tabela de taxação aqui da Inglaterra. Ou seja, quem ganha mais, quem supostamente teria mais mérito, vamos falar aí de meritocracia, essa pessoa é mais taxada justamente porque ela conseguiu um cargo mais alto, que ganha muito mais, talvez tenha mais responsabilidades, ou talvez não, depende, isso é muito variável. Então aí você vê a questão das taxas, fora a questão de ajudas governamentais, que tem um monte de gente quebrando o esquema e não trabalhando literalmente, vivendo em casas do governo, recebendo dinheiro, enquanto muitos brasileiros vêm para cá, estrangeiros em geral, para trabalhar muito, sem falar a língua e conseguem se manter sem precisar ajuda do governo. Né? E entendo que existem muitas pessoas que precisam, que têm família grande, que alguém precisa, ou você paga uma escola para seu filho ou sua mulher fica em casa. Eu, por exemplo, preferia que a Camila ficasse em casa. Porque você vai pagar 2.000 libras para deixar o seu filho recém-nascido numa casa de alguém ou numa empresa que você não conhece e não sabe o que vai acontecer com outros milhões de crianças, ou seja, ela é só mais um número ali dentro, né? Só para fazer o básico. Se a mãe for uma pessoa que realmente quer educar, ela vai ficar 100% do tempo com o filho e ela vai ajudar a educar, mas também a gente tem aquelas mães que jogam um celular na mão da criança e deixam o pau quebrar lá e fica... Isso é da vida de cada um, é a escolha de cada um. E aí eu vejo que o mundo está cada vez mais socialista, mas isso é o mundo inteiro. Às vezes você fala, mas na Inglaterra é bem menos. A Inglaterra hoje é mais ou menos o Brasil da década de 70. O que está acontecendo aqui aconteceu no Brasil na década de 70, só que com algumas pitadas de coisas modernas, mas a Inglaterra está piorando a cada ano e isso eu acredito que esteja acontecendo em vários outros países, infelizmente. Não porque os países são ruins ou só porque o governo é ruim, porque as pessoas estão se tornando ruins em função desse controle do governo que muda a mente das pessoas para que elas ajam dessa forma. Imagina, você vive num país, vamos dar o exemplo Brasil, onde o presidiário, o cara que roubou um celular, vai lá preso e consegue receber 1.000 por mês do governo, fica preso, comendo, bebendo, sem fazer nada, só planejando ou como sair, ou como fugir na saidinha, ou como roubar alguém na saidinha, etc. Esse cara vai sair depois e vai receber uma bolada. E o cara que está desempregado recebe menos que isso. Né? E isso vai tornando aquele cara que é pobre, que não tem uma educação forte da família em si, consegue se desenvolver e aceitar às vezes esses problemas, ele vai entrar na vida do crime e pá, não é que a culpa é da sociedade, a culpa é desse molde que os caras fazem para destruir quem tem mérito, cobrar quem tem virtudes e tudo mais, e exaltar pessoas que são medíocres, né? E quando eu falo medíocres é medianas, mas na verdade são pessoas que às vezes não têm qualificação, qualidade nenhuma praticamente. E essas pessoas são exaltadas e colocadas como vítimas. Isso gera um problema que vai afetando toda a sociedade. Isso acontece muito no Brasil, e isso foi o motivo que fez eu sair, mas não que eu não tenha visto isso aqui agora, porque eu percebo que aqui também tem as mesmas coisas, só que indiferentes. Eu acho que o Brasil está 50 anos à frente da Inglaterra nesse ponto, e a Inglaterra infelizmente está indo nesse caminho, e não no caminho de progredir cada vez mais, de melhorar cada vez mais. Voltando ao assunto do vídeo, que eu desfoquei total, né, mas são assuntos importantes que eu falei aqui, todos esses pontos foram que não me faziam felizes no Brasil. Então não seria ter 10.000 e eu poder me isolar um pouco de tudo isso, que ia fazer, porque eu não ia conseguir me afastar de tudo isso o tempo todo, porque você vive na sociedade, você faz parte dela, e coisas me incomodavam, sabe? Ver pessoas roubando, ver pessoas matando à revelia, né? Ver a taxa de criminalidade lá em cima e saber que isso pode chegar até mim e pode me atingir. Então isso pesava para mim e pesa ainda hoje. Aqui é menos, mas a gente vê que está crescendo. Quem assiste muito notícia, eu evito bastante notícia aqui, não tem nem TV em casa, a gente vê que o negócio é pesado e que vai piorando a cada ano. Mas a gente não tem o que fazer, a gente faz parte da sociedade, faz parte da gente fazer o nosso melhor, dar o nosso melhor, ser educado, não roubar, não matar, né? Fazer a parte boa na medida do possível. Porque é isso, né? No Brasil, por mais que ninguém quer saber de onde você veio, né? Você é pobre, você contou, você fez seu dinheiro ali contadinho, fez os investimentos corretos e mesmo assim tomou uns calotes, tomou uns golpes, tomou cambal dos caras, e aí você vai conseguindo progredir na vida. E depois de 40 anos, né, eu tô dando como exemplo eu mesmo, a gente saiu lá de Itapevi, eu não cheguei a passar tanta necessidade, mas minha irmã praticamente passou fome
né? E eu nasci depois, dei essa sorte. E aí a gente foi progredindo, meu pai foi melhorando de cargo, a gente foi mudando de cidade, a gente está sempre nessa imigração, né? Saindo ali da onde está ficando pior. Aí quando a gente chega onde a gente chegou, muita gente vai olhar, o cara é playboy. Um cara que ganha 10 pau, ele vai comprar ali o seu Honda Civic. Um amigo meu tinha um e foi sequestrado. Eu falei, cara, o cara foi sequestrado com um carro desse. Imagina o cara que tem um carro melhor. E o cara nem era rico, ele só comprou um carro financiado, um puta de um carrão. Então você corre esse risco. O Brasil é um lugar onde você não pode ter nada. Aqui ainda tem aquela questão de que você vê BMW parada na rua, você vê Mercedão na parada na rua, e aí as pessoas não se pegam muito a isso. Mas já está aumentando o roubo de carros aqui também. Então a gente tem que ver. Entra naquilo que eu falei do mundo tá piorando. Tem gente que até com condições difíceis também não sairia, porque existe o risco, existe o medo e você tem que se conhecer. Se você se conhece e está fazendo o que você realmente sente que é certo, fala, não, eu não aguentaria isso. Porque, por exemplo, a distância da família. Para mim, hoje, é o que mais pesa, é estar longe da minha mãe, longe da minha irmã. Né? Eu perdi meu pai quando eu estava lá na Irlanda, não pude ver ele, ou seja, como é que você vai agir nessa situação? Então a gente não sabe. E hoje eu tô longe da minha mãe, daria tudo para estar perto. Eu preferiria trazer ela para cá, mesmo ela estando vivendo na casa que a gente planejou tá junto, mas eu fiz essa escolha. Então são escolhas da vida, as escolhas e renúncias e tudo vai ter seu peso, você tem que se conhecer para isso não te afetar, porque conheço gente que isso pesa e te destrói. Mas, logicamente, eu amo o Brasil é maravilhoso, um dos lugares mais bonitos do mundo, tem um potencial, cara, ó, lá em cima, mas é aquilo, né? O Brasil tem muita gente boa, mas devido a toda essa situação que eu já expliquei aqui, também tem muita gente ruim, né? E acho que a maioria se tornou ruim ou se tornou o jeitinho brasileiro. Fica todo mundo ali de alguma forma tentando tirar vantagem, né? A gente ajuda pessoas e às vezes até pessoas que te ajudam te dão aquela puxada de tapete. É uma situação muito de risco, não que isso não aconteça aqui. Aqui acontece e muito, e o mais chato é que muitas vezes são estrangeiros fazendo isso com outros estrangeiros aqui, aí, né? Ou com pessoas daqui, o que queima muito o filme dos brasileiros, né? Não que aqui não tenha ingleses charlatões, tem muito sim, tem muita gente mal educada. Mas, logicamente, essa proposta que ele falou aqui é tentadora. Muita gente tendo ela e tá vivendo bem, principalmente a galera que vive no interior. Quem já vive no interior do Brasil com 10 mil por mês, sabe que vai estar de boa, tranquilaço. É um negócio que talvez eu não saísse do Brasil se eu não tivesse nessa condição. Eu só saí porque eu sabia, mesmo estando numa condição boa quando eu saí a segunda vez, na primeira eu tava naquela, perdi emprego, consegui emprego, pegava estágio, pegava contrato, não ganhava coisa. Então, sabe, tava naquela vida que ficava só sobe e desce, toda hora cansei. Então eu falei, cara, eu quero um pouquinho de estabilidade que seja. Isso foi o que fez eu ir para Irlanda. Mas eu não mudaria, cara. Eu, por mim, hoje, me conhecendo, passando tudo que eu já passei, principalmente aquilo que eu falei em alguns vídeos atrás, pessoas que já sofreram bastante e sabem que são capazes, se tiver a oportunidade de sair do buraco, elas vão para cima. Né? Tem gente que não tem toda essa experiência. Tá cheio de cara que era pobre, ficou rico, aí o pai deu tudo pro filho, e aí o filho vira, né, vira só o playboyzinho que recebe tudo, e quando o pai morre, o filho começa a destruir tudo. Porque o pai fala, eu vou dar tudo que eu não tive, e aí meu filho vai se tornar o que eu sou. Não, você é o que você é por tudo que você passou. Seu filho vai ser totalmente diferente porque ele não passou por nada do que você passou. Não tô falando que você tem que fazer seu filho ter uma vida sofrida e tudo mais. Mas se você der uma vida muito fácil, as pessoas não sabem administrar. Lógico, alguns vão saber. Tem pais que mesmo tendo uma vida boa, vai saber ensinar o filho, vai mostrar o que aconteceu. É entender a vida, saber que existem passos fáceis e difíceis em cada momento da vida de cada pessoa e passar esses ensinamentos para que seu filho não se torne uma das pessoas piores, uma vítima da sociedade, um riquinho que é vítima da sociedade, ou um pobre que também é vítima da sociedade e que não sabe se virar sozinho. Resumindo, devido às primeiras coisas que eu citei lá no começo, eu não voltaria. Logicamente, aqui está se tornando isso, mas como eu falei, o Brasil está uns 50 anos na frente da Inglaterra na questão de degradação. Daqui a 50 anos, provavelmente a Inglaterra vai estar na situação que o Brasil está hoje. E eu não duvido, não estou sendo pessimista, estou só vendo fatos. Bom, gente, eu sei que esse vídeo ficou pesado, ficou longo, tem muita informação, mas espero que vocês tenham entendido a mensagem, absorvam tudo isso. Pensem na realidade, não estou sendo pessimista e espero que o mundo seja muito melhor do que eu previ aqui, porque infelizmente é o que mostra o caminho que ele está indo, né? Eu ainda acredito que um milagre pode acontecer aí na vida de todo mundo, mas vamos cada um de nós fazer a nossa parte para que esse mundo aí seja um pouquinho melhor, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, um abraço e até mais.